Falando de Vida. Oferecimento Anjofer, materiais para construção. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado aí no nosso aplicativo. Hoje, dia 23 de outubro de 2019, uma quarta-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, a mesa de som é dele, Antônio Márcio Buim, boa tarde Buim, a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere o nosso dia a dia. O nosso ouvinte privilegiado já ouviu falar da Sociedade São Vicente de Paulo, né? Já ouviu falar. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. E por que nós vamos falar hoje da Sociedade São Vicente de Paulo? Porque aqui em Jacareí, várias pessoas se reuniram e resolveram contar a vida daquele que deu início à Sociedade São Vicente de Paulo, Frederico Ozanam. E este filme foi premiado na Europa e vai ser exibido no dia 26 de outubro agora aqui na cidade de Jacareí. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Sociedade São Vicente de Paulo, como foi a ideia, né, de filmar a vida, contar um pouco da vida de Frederico Ozanam, e logicamente aí os desdobramentos dessa filmagem, esse trabalho voluntariado dos vicentinos aqui de Jacareí. Vamos ao tema do dia. Falando de Vida e o tema do dia. A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma organização civil de leigos, homens e mulheres, dedicada ao trabalho cristão de caridade. Foi criada em 23 de abril de 1833, em Paris, na França, por um grupo de 6 jovens universitários católicos e um senhor mais velho, com o objetivo de aliviar o sofrimento das pessoas vulneráveis e fortalecer a fé de seus membros. Rapidamente, a sociedade espalhou-se pelo mundo e já está presente em 150 países. Em seu trabalho caritativo, auxilia diariamente cerca de 30 milhões de pessoas, por meio da dedicação dos cerca de 800 mil voluntários que formam a Sociedade São Vicente de Paulo. Internacionalmente, a Sociedade de São Vicente de Paulo é membro da Organização das Nações Unidas, participando do Conselho Econômico e Social. No Brasil, a instituição foi fundada em 1872. No nosso país, são aproximadamente 153 mil membros, também conhecidos como confrades, homens e consócias mulheres. Em maio de 1833, com apenas 20 anos, Frederico Ozanam funda, juntamente com seus companheiros, as Conferências de São Vicente de Paulo. Nenhum dos seus jovens fundadores podia imaginar o desenvolvimento que alcançaria esta pequena sociedade benéfica, a qual Frederico se dedicaria daí por diante sem jamais poupar esforços. Hoje, no Falando de Vida, Sociedade São Vicente de Paulo, o filme de Jacareí para o mundo. E para nos auxiliar nesse tema, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Jailson Severino da Silva, ele que é coordenador do ECAFO, que é a Escola de Capacitação Frederico Ozanam, aqui de Jacareí, participando conosco, também vicentino. Jailson, boa tarde, obrigado por estar conosco. E tudo bem, Jailson? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né? E a gente tem, os vicentinos têm um cumprimento, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Isso, quando a gente se encontra, esse é o nosso cumprimento, né? É o que já diferencia
de a gente se conhecer, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Conosco também, Vicentino Valdevino Porfílio de Alcântara. Por favor, seu Valdevino, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Donizete? Tudo certinho? Então, a gente está aqui, como diz o outro, a gente está aqui apresentando o Jailson, junto com ele, que a gente já conhece aqui, né? A gente é sócio da Mensagem e a gente já tem um carinho muito grande por essa rádio. E também, quando eu entrei na sociedade, antes eu era um auxiliar, ajudava, mas não tinha como eu entrar. Aí, quando eu entrei na sociedade, eu regacei as mangas. E aí a gente começou a vida, aí eu levei a minha esposa, que é a Jordelina, e hoje a gente dedica a caridade e bastante de coisa que a gente faz. Só quem quiser saber mais tem que entrar junto com nós para saber, porque muitas coisas nós não podemos revelar aqui. E o Jailson sabe que ele é, como diz, tem que ser sigiloso entre os vicentinos. Então, quando você entra na sociedade, aí você vai descobrindo o que os vicentinos faz. Mas simplesmente não é só entregar alimento, não. Tem muita coisa a fazer. Bacana, então. Tá bom? Deixa eu pegar aqui um boa tarde, então, da Jordelina Alcântara da Fonseca. Por favor, Jordelina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, eu agradeço a Deus por nós estar aqui hoje. E esse filme tá na praça, né? Para todo mundo saber o que é os vicentinos. E agradeço muito essa rádio também, que, né, a gente pode estar aqui liberando esse que nós somos, né? Os vicentinos, que nós somos. E os anos da Rádio Mensagem. Parabéns, Rádio Mensagem. Amém, obrigado. 26 anos agora, viu? 26 anos, obrigado aí. Ô Jailson, vamos falar um pouquinho do que é ser vicentino, para depois a gente entrar na proposta do filme. Você é o coordenador do ECAFO. O que é o ECAFO? Então, a ECAFO, ela é uma sigla, né, que significa Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozaná. Vale lembrar que a sociedade é dividida por unidades vicentinas, né? Então a gente começa com a conferência, né, que é a base. Aí tem o conselho particular, né? Aqui em Jacareí somos 12 conselhos particulares, cada paróquia tem um conselho particular. E eu sou coordenador da ECAFO de um conselho particular, São Francisco de Assis. Aí depois tem o Conselho Central, né? O coordenador da ECAFO do Conselho Central é a Cristina, né? E depois tem o Conselho Metropolitano, onde o coordenador é o Paulo Marques. E vai subindo. Aí depois o Conselho Nacional e depois vai para o Conselho Geral e Internacional, né? Onde hoje o presidente é um brasileiro e é o Renato Lima. Que bacana, então. Como é que eu me torno um vicentino? Primeiramente, a pessoa ela tem que estar disposta a se doar, não é? Ela precisa sentir no coração esse amor. Tem que partir dela, então? Tem que partir da pessoa. Tá. Né? Eu não posso chegar lá e convidar, todo mundo quer ser vicentino, vem aqui. Não é assim que funciona. Não é bem assim. Né? Um convite aberto, ele é válido. Mas a caminhada, ela diz se a pessoa realmente tem a vocação para ser vicentino ou não, né? Mas enfim, o primeiro passo é a pessoa que quer conhecer a sociedade, né? Ela vai procurar onde se estabelece uma conferência. Conferência é um grupo de pessoas, né, que se reúne semanalmente. Em Jacareí temos várias, né? Temos 99 conferências espalhadas por Jacareí de adultos, porque também temos CCAs, que são conferências mirins. A faixa de idade é entre 8 e 15 anos. Porque a sociedade se preocupa muito com a juventude também, né? Eles são chamados como vicentininhos? Vicentinos mesmo. Os vicentininhos. E o nome dessa conferência de adolescentes, né, vamos colocar assim, é CCA, que é Conferência de Criança e Adolescente. Certo. Mas também é vicentino como todos os outros, né? Ok. Um trabalho diferenciado, né?
Então vocês já estão pensando também, então, lá na frente, né? Porque a gente envelhece, a gente se cansa, aí precisa vir outras pessoas com gás, né? Mas precisa se renovar, né? Exato. Vai chegar uma hora que a gente vai cansar por causa da idade, né? E alguém precisa vir e dar continuidade ao trabalho, que já existe aí há 186 anos, né? Depois da fundação, né? E então a pessoa procura, né? Pode ir na igreja do bairro ou na paróquia, e é só se informar onde acontecem as reuniões das conferências. Lá vai estar informado o horário e o dia, né? É semanal. Então naquele horário, naquele dia, a pessoa vai e participa de uma reunião. Ali ele tem o primeiro impacto, né? Da reunião, de como funciona. E depois, e se ele gostar, ele volta, né? Como visitante durante algumas reuniões. Ele recebe o convite, né? Ou recebe aquela pergunta se quer continuar ou não. Se ele disser que sim, daí ele começa a fazer as formações, começa a fazer as visitas, né? Começa a participar dos eventos que acontecem na sociedade, das festas. Ele começa a aprender a fazer o serviço vicentino, né? Que é puramente caridade. Fazer as visitas nas casas das pessoas que são mais necessitadas, né? Levantar no que pode ser ajudado, e a partir daí ele começa a trabalhar como vicentino. Ah, tá. Dona Jodelina, por favor, o que mudou na sua vida a partir do momento que a senhora resolveu ser uma vicentina? Ó, deixa eu falar pra você, mudou muita coisa na minha vida. Se eu falar pra você, mudou. Eu tomava remédio controlado, eu tomava muito remédio. Hoje eu tomo metade de um, metade de outro. E espero a Deus que eu vou parar com tudo, porque eu pedi muito a São Vicente, se fosse para mim nessa caminhada, que ele me ajudasse nessa parte. Daí eu comecei a participar, daí eu ia um dia, outro dia, terei 9 visitas, né, Jailson? Isso mesmo. Aí o senhor Nicolau falou assim, não, agora ela pode ser fazida chamada. Aí começou a fazer a chamada. Eu nunca deixei de fazer uma campanha do quilo, graças a Deus. E as visitas, graças a Deus eu vou. Difícil eu não ir nas visitas, mas graças a Deus quase todas elas eu vou. Deus me ajudou muito, nossa, e São Vicente então nem se fala. E tem coisa na minha vida que eu não vou contar aqui, que eu não posso revelar. Mas é coisa boa, né? Mas é coisa boa. Ah, então tá bom. Coisa boa. Muito, muito, muito bom. Então tá ótimo. São Vicente é maravilhoso. Através dele, primeiramente é Deus, depois São Vicente. Quem entrar não vai arrepender. Maravilha. Muito bom. E vale lembrar, né, que assim, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela não se preocupa somente em entregar uma cesta básica. A sociedade, ela se preocupa em fazer a promoção da pessoa, né? Então é oferecer as ferramentas para que ele possa caminhar e buscar o seu próprio sustento, né? Esse é o ideal da Sociedade São Vicente de Paulo. Não é somente um assistencialismo, né? E as pessoas que têm auxílio dos vicentinos, elas têm um anonimato, pelo que eu percebi, né? É total, né? A gente nunca expõe, os vicentinos não têm o direito de expor as pessoas, né? Isso é regra. Temos um livro de regra, né? O nosso regulamento, né? Que contempla a padronização do nosso trabalho. Isso no mundo, né? Então, em todos os lugares, o nosso padrão é o mesmo, né? Diante desse livro de regra. Então, ali contempla que o sigilo, ele é obrigatório. Fundamental, né? Ô, Valdevino, por gentileza, o que é que mudou na sua vida depois que decidiu, eu quero ser um vicentino? Olha, a minha vida praticamente mudou da água para o vinho. Por quê? Porque Deus, eu passei por um momento difícil na minha vida, como diz o outro, alguns não sabem, mas Deus sabe do que foi a minha caminhada. E aí Deus, ele foi muito maravilhoso, e eu toda a vida se doei e estou pronto para se doar hoje como um vicentino. E eu tenho que agradecer muito a Deus, porque o que eu queria eu consegui. Deus me concedeu através da humildade. O Guai, ele está falando, a gente tem que ter muita humildade. Humildade se aprende?
aprende simplicidade, caridade e sempre não andar assim, por exemplo, andar no mais simples. Porque Deus, ele olha para mais o seu coração, ele não está olhando a veste. Então Deus olha pela humildade. Então aonde que Deus está é na humildade, na simplicidade e, conforme o Jair disse, no pobre. Porque outra coisa, não adianta às vezes você falar, eu estou indo na igreja e não estou fazendo uma caridade. Não vai adiantar nada. Até esses dias eu estava vendo, não me lembro qual padre que falou, foi aqui na mensagem mesmo. Eu sempre, o rádio fica ligado o dia inteiro na mensagem. Aí ele disse, quando for para a igreja, se tiver um socorro para fazer, socorra primeiro. Porque a missa ela tem todo dia. Agora o pobre, ele vai existir e vai ser preciso socorrer. E o socorro é a continuação da missão. Continuando da missão. É a continuação. Então, a gente tem que ficar atento. Não fazer por se engrandecer. Fazer um trabalho voltado à caridade, mas um trabalho em sigilo. Deixa eu até aproveitar, o Valdivino, e perguntar aqui para o Joilson. A gente vive num mundo hoje onde as pessoas olham para outra e falam, não gosto, não vejo, vê a pessoa cambaleando na rua, a gente, não vou ajudar porque tá embriagado, tá drogado, então não vou. A gente julga muito. E o carisma do vicentino é ver Cristo na pessoa do próximo. Como isso é possível hoje? Olha, ver Cristo, né, na pessoa do pobre realmente é o carisma vicentino, né? Quando a gente consegue enxergar Cristo no próximo, quem é capaz de discriminar Cristo? Não é? Quem é capaz de julgar Cristo? Quem é capaz de não ajudar o Cristo? Não é verdade? Então, quando a gente consegue ter essa sensibilidade, né, de perceber o Cristo na pessoa do outro, a gente consegue fazer o nosso trabalho de amor e de caridade. Mas isso não se descobre também de uma hora para outra, né? Isso leva uma caminhada, né? Porque ser vicentino também ajuda a pessoa a ser lapidada, né? No dia a dia, vicentino, ele percebe como é bom praticar a caridade. Que também a caridade se pratica, né? Até chegar na perfeição. Tudo na vida a gente se pratica para chegar num estágio muito bom. E caridade também, né? Todo mundo é possível? Todo mundo é possível a partir do momento que queira, que se descobra, né? Que a pessoa abra mente e coração. Não é de uma hora para outra. A gente sabe que a nossa conversão é um processo, né? A história dos santos diz isso, né? Que é um processo de conversão. Mas depois que a gente abraça a ideia e percebe que isso leva realmente à santidade, o trabalho vicentino também leva à santidade, né? A gente começa a ser pessoas melhores, né? Pessoas mais sensíveis. E nesse mundo que a gente vive, do pensamento acelerado, de que a desculpa é sempre que não tem tempo para nada, né? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, porque a gente fica muito preocupado em ganhar o nosso próprio sustento. Muitas vezes não percebe nem a família que está ao redor, os próprios filhos, por exemplo, né? E o ser vicentino não quebra essas barreiras, porque a gente se preocupa no momento, na hora que precisa ser feito, né? Isso é ser vicentino. Então, como eu disse, a gente vai melhorando como pessoa, a gente melhora como ser humano. Essa é a busca, né? De melhorar. Programa Falando de Vida hoje, falando sobre o Frederico Zanan e, logicamente, entendendo nesse primeiro bloco aqui o que é ser vicentino, com o Valdivino, também com a dona Jadelina e também com o Jailson. Nós vamos agora a um breve intervalo e a gente vai falar sobre o filme agora, né? Ou seja, a gente já entendeu um pouquinho o que é ser vicentino. A gente vai falar sobre o filme, a ideia do filme aqui em Jacareí. Mas antes, vamos uma participação por telefone, né, Buim? Que está conosco para participar aqui do Falando de Vida. Alô, boa tarde. Boa tarde, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo. Amém. Com quem falo? É com a Maria Helena. Maria Helena? Isso, aqui do Igarapés. Tudo bem, Maria Helena?
Tudo bem, graças a Deus. E você? Graças ao bom Deus também. Então Quer que você quer colaborar conosco, Maria Helena? Então, eu quero parabenizar essas 3 pessoas que estão aí, né? Que é o tio Vina, a tia Jorda e meu compadre Jailson. Parabenizar ele pelo filme que foi feito, que ele ganhou, né? Que nós ganhamos, né? Você já assistiu o filme? Ainda não. A minha filha acabou de falar, mãe, vamos marcar para nós assistirmos. Vai entrar na fila, hein? Ah, com certeza. Atrás de mim já, pode ficar atrás de mim, viu? Com certeza, então eu vou pôr meu nome. Que eu já tô numa fila, diz que eu tenho uma fila enorme já, viu? Eu fiquei sabendo mesmo. Então, parabéns a ele, né? E a todos os envolvidos dos Vicentinos, que é um trabalho maravilhoso de ajudar os pobres, né? Que é aonde Jesus Cristo realmente se encontra. E deixar um abraço aí para eles, né? Um abraço muito grande, que Deus dê muita força para eles continuarem, né, nessa batalha, porque a messe é grande, os operários são poucos. E falar para ele que eu tô em dívida com ele, mas eu vou cumprir. Com o compadre Jailson aí, que é meu compadre. Tá certo. Um abraço, obrigado, Maria Helena. Imagina, obrigada eu. Pelo que você disse, já tá perdoado, viu, Helena? Então tá bom. Um abraço, Maria Helena. Obrigado, viu? Valeu, obrigado pela participação. Vamos ao intervalo, a gente volta já para falar do filme, hein? O filme foi premiado na França, entre vários outros filmes. Foi rodado aqui em Jacareí com mais de 40 voluntários. Dirigido, né? O roteirista foi o Jailson Silverino, que está conosco aqui. E, logicamente, a gente vai entender um pouquinho aí de onde partiu a história de Frederico Ozanam. Até já. Mensagem E Você, 26 anos. Eu sou Benedita Marciano Rodrigues, do Campo Grande. Quero parabenizar a Rádio Mensagem pelos 26 anos que ela está no ar. Gosto muito da Rádio Mensagem, sou uma pessoa que sou apaixonada pela rádio, eu trabalhei na rádio, então dou parabéns para todos que trabalham aqui. Muito obrigada, fica com Deus. Mensagem, 26 anos evangelizando. Estamos apresentando Falando de Vida. Ei, psiu! Agora você tem a oportunidade para reformar ou construir a sua casa. Anjofer Materiais para Construção. Variedades em hidráulica, elétrica e portas e janelas em alumínio com o melhor preço. Bom atendimento. Faça-nos uma visita. Rua Carlos de Campos, 797, Parque Itamaraty, sentido Santa Branca. Telefone 3952-6330. Zap 98807-0400. Anjofer Materiais para Construção. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com Falando de Vida, hoje abrindo espaço para falarmos sobre o filme, né? Que foi rodado aqui em Jacareí. Filme sobre a vida de Frederico Ozanam, que iniciou a Sociedade São Vicente de Paulo. Como é que surgiu, Jailson, essa questão aí? Precisamos rodar um filme de Frederico Ozanam. A ideia surgiu, né, a partir de uma peça teatral, né? A gente fez uma peça teatral, ficou legal, né, no nosso conselho, e uma consórcia, né, amiga nossa, Joana, né, inclusive ela é presidente de conferência, da nossa conferência. Ela falou, por que a gente não fala sobre Ozanam, né, numa peça teatral? E pensando naquilo, depois eu disse para ela que falar de Ozanam numa peça teatral é muito pouco tempo para falar, né? Eu falei, então vamos fazer um filme, né? E a partir daí eu comecei a escrever. O filme, na verdade, ele conta como surgiu a Sociedade São Vicente de Paulo, né? Uhum. Fala um pouco de Ozanam, sim, né? Mas o objetivo é contar como surgiu a sociedade. Tanto que o nome é SSVP, a origem. A origem? É. Então, a partir de que momento começa o filme? Então, na época, né, Frederico Ozanam e alguns companheiros, eles já participavam de reuniões onde faziam debates, né, do cotidiano. E nessas reuniões, que tinha o nome, né, de Conferência de História, tinham pessoas de todos os tipos, né, vamos colocar assim, pessoas de religião, pessoas sem religião, né,
E os debates eram muito frenéticos, fervorosos. E numa dessas reuniões, né, alguém perguntou para Ozanam, né, ou falou para Ozanam, né, Ozanam, você fala muito bem, mas o que você faz com a sua fé, né? O que você faz de obra, né, pelo seu Deus? E nesse desafio ele ficou calado, porque realmente ele não fazia nada, né? Ele só falava, né? Falava da fé, falava da religião, mas não colocava em prática. Então ele foi provocado, né? E é essa provocação que fez surgir toda essa rede de caridade. A partir daquele momento ele se incomodou e viu que realmente precisava fazer algo pelos necessitados. Frederico Ozanam era uma pessoa abastada, que tinha dinheiro. Como que era o Frederico Ozanam? Olha, a gente imagina que não era uma pessoa muito necessitada, né? Até porque ele já era... Era advogado, né? Era advogado, ele estudava numa escola muito conhecida, né? Que é a Sorbonne, né? Ah, na Sorbonne? Então, assim, não era uma pessoa muito necessitada. O pai já era médico, né? Então, provavelmente, ele tinha algum dinheiro. E o que tem mais valor, né? Uma pessoa, de repente, com dinheiro, se preocupar com os necessitados da região, né? Então, a partir daquele desafio, né, de que ele não fazia nada, ele começou a convidar e reunir alguns amigos, jovens também, né? O que é interessante, né? A juventude, né? Preocupada com a juventude preocupada com a pobreza, né? Do lugar. E pediu os aconselhamentos de uma pessoa mais velha, que é Bailly, né? Já tinha por volta dos 40 anos. Bailly, quem é Bailly? Bailly ele era um jornalista. Era um jornalista ali, né? Era um jornalista e amigo deles. Então, como ele era a pessoa mais experiente do grupo, né? Entre os 7, ele era o mais experiente, era o que mais procurava para ser o conselheiro, né? Isso com 40 anos, né? Com 40 anos, tanto que o Bailly foi o primeiro presidente geral, né? O Bailly. Mas procuraram ajuda também. Pediram conselhos a padre, né? A irmãs, né? Então pediram conselhos à igreja, né? Porque primeiro que eles queriam fazer, mas não sabia como. O Frederico Ozanam já era católico? Já, fervoroso, né? Eu costumo dizer que era um católico quase que fanático, né? Mas sem ação. Defendia muito a religião. Mas sem ação, né? Sem ação. Só de palavras. Só verbalmente, né? Sabia tudo, defendia tudo, mas... Aí é fácil, né? Aí fica fácil, né? Só de palavras fica fácil. Mas diante do incômodo, né? Que ele se sentiu incomodado, provocado, né? Caiu a ficha, né? Realmente eu preciso fazer alguma coisa, e foi aí que surgiu, né? E ele tinha um sonho, transformar o mundo numa rede de caridade. Será que conseguiu? 150 territórios? Acho que sim, né? Conseguiu, hein? Espalhou tão rápido, né? E a sociedade tem uma curiosidade, né? Ela era fechada, era só homens que participavam, né? No começo. As mulheres entraram depois, né? E ainda bem que abriu espaço, né? Para as mulheres, né? E a grande curiosidade, Jair, por exemplo, Frederico Ozanam e a sociedade é São Vicente de Paulo. Sim, né? Por que será? Por quê? Por quê? Então, vamos lá. São Vicente também foi um padre que viveu, né, entre 1500 e 1600 ali, né? Então a gente tem praticamente 200 anos de diferença entre São Vicente e Ozanam, né? O tempo aí, mais ou menos uns 200 anos de diferença. Eles não se conheceram, né? Eles não andaram de mão dadas, porque às vezes alguém confunde, né, que eles se conheciam, né, pessoalmente. Não. Era um padre, né, conhecido como o pai da caridade, né? Depois que São Vicente de Paulo se converteu e abraçou, né, a caridade como meta de vida, né? E passou a ser conhecido como o pai da caridade. E ele desenvolveu um carisma com isso, né? Que é ver o Cristo na pessoa do próximo, né? Isso já naquela época, o carisma é daquela época já? Já nasceu com São Vicente. Ver Cristo na pessoa do próximo. Já nasceu com São Vicente. E aí, numa das reuniões antes de ser batizado como Sociedade de São Vicente de Paulo, um dos membros, né, Prevô, ele sugeriu que não só que adotasse o nome daquele movimento, que ainda não tinha um nome, né,
que adotasse o nome de Sociedade São Vicente de Paulo em, vamos usar essa palavra, em honra a São Vicente mesmo, né? Por ser o pai da caridade. E eles aceitaram. Então o nosso somos Sociedade São Vicente de Paulo por causa de São Vicente, né? E por causa do carisma que a gente segue. E não é só a Sociedade São Vicente de Paulo que segue o carisma de São Vicente, né? Temos mais de 200 ramos, né? Que a gente chama de família vicentina. São mais de 200 ramos espalhados por aí, né? No Brasil passa de 20. Então o que é? São padres, né? São irmãs, freiras, outros leigos, né? E cada um com a denominação, mas o carisma é o mesmo. Maravilha, então. Voltando para o filme, Jailson, por exemplo, o filme foi rodado aonde aqui em Jacareí? Então, o filme foi totalmente produzido aqui, né? Na nossa região. Usamos alguns espaços, quero agradecer também, né, os espaços públicos, né, da prefeitura, né? Então a gente usou o museu, né? Gravamos dentro do museu, gravamos no viveiro municipal. Aí tem a faculdade da Anhanguera também, que cedeu uma sala para a gente gravar uma cena lá, né? Tem as sedes dos conselhos particulares da própria sociedade que a gente usou também. Lá na paróquia de São Silvestre, né? O padre, ele deixou a gente fazer uma cena dentro de uma igreja. O padre Neomar deixou ali na Capela São Sebastião, né? São Sebastião, isso, indo ali pro São Sebastião, isso mesmo. Isso aí. Indo para Guararema ali. Isso, indo para Guararema, sai à direita. Estradinha de terra ali. Isso mesmo. Então ele cedeu, né? Ele deixou a gente gravar lá dentro, né? E ficou uma cena muito bonita dentro da igreja. E até porque, se você remete para a época, ali a estrada de terra e o estilo da capela de São Sebastião de São Silvestre tem tudo a ver ali, exatamente, já remete, né? Isso. Então, assim, tivemos a ajuda, né, e colaboração de muitas pessoas, né, que acreditaram. Além dos atores, né? E o figurino? Então, o figurino, cada ator, ele fez a sua própria roupa, né, num custo muito baixo. E aí tivemos a ajuda, né, do nosso diretor lá, o Tom, né, que é do Cineclube, e o Tarso também, né, cinegrafista e editor, que também é do Cineclube, né. Fica aqui o nosso agradecimento também ao Cineclube. Mas o importante de tudo isso é assim, as pessoas acreditaram na ideia, né. E acreditaram tanto, que foi parar na Europa. E como é que foi parar na Europa esse filme? Na Europa, né? Foi parar lá. E vocês fazem um filme aqui, sai aí, tudo, voluntariamente, e daqui a pouco está sendo exibido lá na França. Então, temos um Conselho Geral Internacional, que o presidente é brasileiro, Renato Lima, o primeiro, né, na história brasileira. E para comemorar 180 anos do Conselho, não da Sociedade. A Sociedade tem 186. Mas 180 anos do Conselho, eles criaram um festival de filmes, né, para contar sobre os 7 fundadores. Alguns países inscreveram e o nosso também, né? Então inscrevemos o nosso filme nesse festival. E graças a Deus saímos, né, o vencedor, né? Mais uma providência divina, né? De tudo, diante de tudo. E como é que vocês receberam o comunicado que o de Jacareí foi o vencedor? Quem é que recebeu a ligação, Que horas foi a ligação? Então, na verdade, eles divulgaram no site, né? Tem um site do CGI, Conselho Geral Internacional, e um amigo meu, o Paulo, né? Eu acho que ele estava mais ansioso do que eu. Ele achou que foi fake quando ele viu lá no site, né? Estão postando mentira aqui no site, né? Ele me ligou chorando, né? Porque a gente sabia que ia sair o resultado no dia 15, né? Agora, de outubro. Então ele ficou ligado, né? E na hora que ele viu o resultado, ele me ligou. Eu já estava todo emocionado já, né? Chorando. E aí foi uma festa, né? Aí depois o próprio presidente geral, ele ligou para mim, né? Para dar os parabéns e também para dizer que vai vir... Porque tem um prêmio, né? Uma premiação ali. E vai trazer pessoalmente o prêmio, né, dia 21 de dezembro, que para a nossa comunidade vicentina da região é uma grande honra, porque não é comum, né? Ele está... Acho que isso nunca aconteceu, né? Um presidente vir ao Brasil, né? Vir aqui no interior. Aqui, principalmente aqui em Jacareí. Eu não me recordo, sincero, né? Não me recordo. Eu tenho 18 anos, 17 anos de sociedade.
Se tiver, alguém de repente pode me corrigir. Mas assim, veio por um motivo muito bom, né? Vai ser traduzido nas outras línguas oficiais, né, da sociedade, que é francês, inglês, né, espanhol. E então esse filme vai rodar o mundo todo dentro da sociedade, né, dos vicentinos e quem sabe nas paróquias. O padre da minha paróquia, ele pediu que levasse para lá também, né, o padre Francisco, né. Tá na fila também, né? Ele ficou muito contente quando ele soube do resultado, né? Até porque o Zolan também participou da Ordem Franciscana, então, e é paróquia São Francisco de Assis, né? Então, ele ficou muito contente, disse para levar. Eu espero, né, sinceramente, que esse filme traga, né, ou reacenda aquela chama que de repente está dormindo, né? Em 186 anos de história, no decorrer, a pessoa de repente dá uma esfriadinha, né? Que é natural, né? Ô Jair, se a exibição do filme aqui em Jacareí, como é que vai ser, aonde vai ser, e quem são os privilegiados que estarão sentados na cadeirinha lá no dia 26? Exatamente, a gente conseguiu o espaço ali do Educa Mais Ariano Suassuna, né? Fica o meu agradecimento aqui também. Lá cabem 700 pessoas, né? E os ingressos já estão todos reservados, já encheu a sala, né? Então não tem mais. Como é que você enche uma sala sem ingresso? Olha, eu coloquei, né, o meu número, né, à disposição para centralizar, né, os agendamentos, né? E as pessoas começaram a entrar em contato e foram reservando e enfim, já encheu. Então agora as pessoas já estão tudo reservado. Só falta, na verdade, entregar o convite. O convite a gráfica vai me entregar hoje, né? Então a partir de amanhã a gente começa a entregar esses convites aí. O convite é grátis e a gente está pedindo para quem puder levar 1 quilo de alimento, né? Que é válido, né? Com certeza, né? E esses alimentos depois serão doados. Até para carimbar, né, a propósito dos vicentinos. Né? Né? Que é caridade. Então a caridade também se torna doação, né? Então é totalmente grátis e encheu. E rápido, né? Foi mesmo? Foi muito rápido para encher. Foi a partir depois que eu coloquei o lançamento aí, a partir do dia 16 já começaram a agendar e encheu já. Que bacana, então. Que maravilha, então. Ô, Valdevino, para a gente fechar aqui, então, o que você espera aí pós-filme? Como disse o Jailson, pode reacender a chama de aqueles que ainda estão meio desanimados? O que você espera? Eu creio, em nome de Jesus, que isso aí é um 90% um passo para frente. Eu, particularmente, a gente tá batendo na mesma tecla. Sempre a gente tá falando da sociedade, falando das missões, só que para conhecer mesmo é aquilo que eu falei. Tem que participar com a gente. Aí vai saber qual é o fundamento da Sociedade de São Vicente. Então, temos que alguém se interessar, só nos procurar, o Jair falou, procura uma conferência e aí dá o pontapé, né? Isso mesmo. Se tiver o carinho, se não for preso pelos bens, tem que desapegar dos bens, que é meio complicado. Tem que abandonar um pouco a vaidade, tem que ter muita humildade. Bacana, então. Deixa eu só fechar aqui com Dona Jade. Tia Jade, né? Então, eu creio que vai vir mais operário para nossa mestre, porque o trabalho do Vicentino é grande e precisa de mais. E Deus vai tocar no coração dessas pessoas com esse filme. Eu agradeço o Jailson e a turminha que fez o filme. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jailson, só tenho que agradecer a tua presença aqui, tá? Da Dona Jadelina, do seu Valdevino. Obrigado pela presença, parabéns por essa iniciativa de vocês aí. Que Deus ilumine vocês aí firme e forte. E as pessoas, os menos necessitados, precisam realmente desse carisma. E até deixa eu fazer uma correção, até uma meia-culpa, né? Talvez o presidente dos vicentinos tenha vindo aqui, mas como vocês são tão discretos,
que talvez ele tenha vindo aqui, a gente tenha tomado um café lado a lado e nada, e não foi apresentado. Né? É verdade. Isso é possível. Sim, é possível. Porque não vai vir com banda, né? Não vai vir, né? Porque a gente não faz alarde, Exatamente. Né? Nós realmente a gente somos bem discretos, né? Mas eu que agradeço, né? Essa oportunidade de estar aqui na Rádio Mensagem, essa rádio tão importante, né, para a nossa região, de estar falando de um projeto de caridade, né? Esse filme, né? Graças a Deus. E enfim, quero agradecer, né? Deixar os meus parabéns também para todos os vicentinos, né, da nossa região, né? E dizer aqui que... são quantos você falou? Aqui estão lá na faixa de 600. 600 né? Aqui em Jacari. E São José são quantos? No Conselho Metropolitano, média de 6.500, né? Uma média. 6.500. Por aí. E dizer para os vicentinos, vale a pena ser vicentino, né? E quer dizer para o cristão, né? Vale a pena ser cristão. E ser cristão é o caminho certo, né? E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado. Hoje falando sobre a vida, né? O início da Sociedade de São Vicente de Paulo, um filme que foi rodado aqui em Jacari. Aliás, vai ser a exibição primeira, vai ser no dia 26 agora de outubro, no Ariano Suassuna, no Educa Mais aqui em Jacareí. Já está esgotado. Logicamente aí depois os vicentinos vão ter que se desdobrar aí para exibição aí em outros locais também, porque, ou até mesmo, quem sabe, né, a gente vai perceber a sensibilidade da prefeitura, da educação, de quem dirige ali o Educa Mais, para saber que vai necessitar aí de abrir outros espaços também, para ter essa possibilidade de um filme premiado ser exibido aí num local confortável, que é o Educa Mais, né? Muito bom, muito tranquilo, tem estacionamento, tem tudo, para que as pessoas possam acompanhar e também a cidade de Jacareí. Nós fechamos por aqui o Falando de Vida. Vem aí o Marcos Floriano e Comunicação Total. E voltamos amanhã, às 7h30 da manhã, com o Jornal da Mensagem. Depois, ao 12h15, com o programa Falando de Vida, trazendo mais um tema importante para todos nós. Um grande abraço para você, fiquem todos na paz. Deixa eu fechar aqui com o carisma, né, dos vicentinos. Vale a pena, né? Aliás, ver Cristo na pessoa do próximo, né? Vamos tentar, né? Ver Cristo na pessoa do próximo. É possível? É possível. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Ao Deus de São Vicente, glória e louvor, glória e amor, por nos ter concedido, protetor tão querido. Glória e louvor a quem formou tal alma e a encheu de seu divino amor. Desde a infância um vivo fogo inflama, a São Vicente é luz, é chama ardente. Ao nosso Deus, glória e louvor, eternamente ao Deus de São Vicente, glória e louvor, glória e amor, por nos ter concedido, protetor tão querido. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.